Nós vamos começar agora, vamos retomar da onde paramos. Um problema com a gravação e também com a aula na semana passada. E eu fiquei de tratar dos dois assuntos hoje. Então, a gente vai ver a seção 3.3 e a seção 3.4 do KLS. Se tiverem qualquer dúvida, abram o microfone e podem intervir. Estão me ouvindo? Responda aí, por favor. Vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir ou não? Das duas, uma. Ou não conseguem, ou simplesmente entraram e deixaram o computador ou a presença aí, mas não estão. Eu preciso saber se Boa noite, estão... professor. Boa noite. Estou ouvindo. Beleza. Pronto. Então, vou seguir aqui. Boa noite. Está muito baixo o som. Boa noite. Eu também estou ouvindo corretamente. Ok. Obrigado. Então, vamos lá. Vou seguir, então, da seção 3.3 do KLS. Vamos ver o que nessa seção? Direitos fundamentais e direitos humanos. Se questiona, logo no início dessa seção, página 139, qual seria ou quais os contextos históricos que surgem os direitos fundamentais e os direitos humanos e quais as suas dimensões, que é o que nós vamos ver nessa sessão. Para compreender, para chegar nesse ponto, a gente precisa ver e rememorar todo o processo que, desde a unidade 1, a gente está acompanhando, e nessa unidade 1, a gente viu, da 1 e da 2, a gente vê que, quando vai se examinar na história os institutos, né, jurídicos, ou que inspiraram os institutos jurídicos que a gente tem hoje, a gente percebe que muita coisa foi ficando. E a gente pode identificar que, de certo modo, houve uma progressão. Não que a gente não tivesse alguns retrocessos, alguns retornos, que a gente não caminha, a progressão não é sempre e uma marcha contínua e sempre para frente, evoluindo, não nesse sentido. Mas no sentido de que, por mais que se avance e recue, foram sendo desenvolvidos institutos e sistemas que, com o passar do tempo, a gente chega numa estrutura a situação de se chegar num estado como o que a gente tem hoje, ou pós-Revolução Francesa, nas constituições, a gente viu aquele processo do constitucionalismo, a gente viu falando do constitucionalismo, nós conseguimos ver essa progressão, a separação dos poderes e tudo mais. Então, como consequência disso, a justificativa do poder, ou seja, o porquê que se entendia ou como se entendia o exercício do poder
por quem assumisse ele, o soberano, por exemplo, e nós já tivemos justificativas com base em Deus, na religião, na divindade, e depois da Revolução, o processo em que houve a mudança e a separação dos poderes, se estabeleceu que o Estado, que agora surgia, ele era formado, ele era construído, ou seria construído, formado, especificado todos os seus detalhes, como você chegaria ao poder, de que modo, a legislação e tudo mais. Então, essa construção ela foi feita, ela passa a ser feita pelo que a gente chama hoje de parlamento. No caso aqui do Brasil, a gente tem um Congresso Nacional, a gente tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, nos estados tem as Assembleias Legislativas e nos municípios as câmaras de vereadores. Então, nesse momento que se define a separação dos poderes e depois essa construção do Estado com base nas constituições, porque você ia ter um documento legal que previa, né, a criação, a estrutura, a parte política e tudo mais do Estado. Então, a legitimação do poder, ou a justificativa do poder a partir de então, ela passa a ser com base na lei, e também a Constituição ela vai servir para limitar esse poder. Então, por isso que a gente vai dizer que vai se passar a ter um Estado em que ele é um Estado de direito, porque a justificativa da existência do Estado está na lei, e também a lei serve como limite ao poder. Então, é o Estado de direito. Hoje em dia, a gente fala de Estado democrático, por exemplo, na Constituição brasileira, porque, além de ser um Estado de direito, quer-se dizer que a estrutura política ou de acesso ao poder ela se dá ou se daria de forma democrática, com base no sistema democrático, que já é uma outra característica também. Então, vamos seguir aqui. Então, a gente chega na estrutura do Estado democrático de direito. O poder do povo, que é delegado pelo povo, ou seja, o poder vem do povo, isso está descrito na Constituição brasileira, e ele delega, ele elege as pessoas para que exerçam esse poder, mas também esse poder é limitado por essa estrutura. Os direitos humanos, que a gente chama hoje, vão ser considerados e vão ser desenvolvidos muito recentemente. Mas, quando a gente pega para analisar o que são os direitos humanos, ou seja, eu preciso entender o que é que se chama por direitos humanos para compreender e identificar como eles surgem. Se eu estou dizendo que eles surgem, significa que os direitos humanos não são algo natural. Por mais que eles sejam, em boa parte, influenciados e inspirados por o que a gente chama de direito natural, os direitos humanos eles são algo construído, eles são culturais. Vai depender de cada povo, de cada sociedade, de cada época. Eu não posso dizer que os direitos humanos sempre existiram, nem que eles sempre foram os mesmos. Não.
Isso é algo que vai sendo construído com o passar do tempo. Então, quando a gente consegue compreender isso, que o que se chama de direitos humanos é algo que é construído culturalmente, a gente consegue buscar agora para compreender quais seriam, então, esses direitos humanos. Ou ao que eles estão relacionados. Então, quando a gente pega nos que estudam isso, trabalham com isso, desenvolvem essa noção, a gente vai perceber que o que se chama de direitos humanos, ou conteúdo dos direitos humanos, como se compreende hoje, eles vão girar em torno da pessoa humana, em vários aspectos. Então, por exemplo, no próprio material vai dizer, se a gente for buscar, então, esses direitos relacionados à pessoa humana, a gente busca desde lá, da antiguidade. Desde quando se considera pessoa ou indivíduo. Então, por exemplo, a gente vai buscar relações em direitos individuais ou direitos relacionados à pessoa. Por exemplo, alguns vão dizer, desde 3.000 anos antes de Cristo, no Egito, na Mesopotâmia, em que já se tratava de alguns direitos individuais do homem, que hoje a gente relaciona com direitos humanos. Como, por exemplo, quando você tratava de direitos relacionados à vida, à propriedade, à honra, à dignidade, família, e a lei como algo que limitava a ação do governante, a gente já consegue identificar que existia o surgimento de direitos, o surgimento de situações que hoje são protegidas como direitos humanos. Assim, no Código de Hammurabi, por exemplo, 1690 a.C. Outro que a gente já viu nesse semestre, a Lei das 12 Tábuas, que já tratava também, trazia direitos de liberdade, propriedade, proteção do cidadão. Em Aristóteles, lá na Grécia Antiga, quando tratava sobre o saber, a felicidade, a justiça. E quando chegamos na modernidade, essa visão que vai ser mais facilitada com as constituições, no Estado Democrático de Direito, naquela Constituição Social, como a gente já viu, a gente percebe que o que hoje a gente chamaria de direitos humanos eram antes fazendo parte do que a gente chamava, e ainda pode considerar, como direito natural. Direito à vida, direito à dignidade. Que, com o passar do tempo, esses direitos, por exemplo, eles vão sendo positivados, eles vão virando norma, eles vão virando lei por ordenamento. Eles vão, às vezes, leis escritas também. E aí se faz uma relação de que, por exemplo, na Idade Média, em que você tinha uma estrutura social que legitimava a escravidão, mas não se falava tanto. E depois vai se perceber que é um sistema que ele é injusto e que ele é prejudicial, por exemplo, à pessoa. Assim como a gente já teve outros sistemas de escravidão, inclusive no Brasil, que a gente teve movimentos abolicionistas que depois foram incluindo aquelas pessoas como pessoas, que antes não eram consideradas pessoas. E aí, outros documentos
alguns documentos que surgem, um dos primeiros que vai se tratar, que vai se dizer que foram o primeiro a prever direitos do indivíduo em relação ao governante, é em 1215, a Magna Carta lá, quando o rei da Inglaterra era o João Sem Terra. Só que essa Magna Carta e outros documentos que foram do reino inglês, elas não se dirigiam a todas as pessoas. Elas eram documentos de reivindicação de direitos, mas relacionados a poucos indivíduos, ou os indivíduos que estavam numa determinada classe social. Então, já lá se tratava de vários tipos de garantia, vários tipos de direito. Que é considerado a primeira, né? O primeiro documento. 1215. Mas, um bom tempo depois, vai se considerar também, porque esses documentos, principalmente da Magna Carta para adiante, é que os estudiosos vão dizer que é onde você tem o início da positivação, do surgimento dos direitos humanos. Então, eles pegam lá da Magna Carta de 1215, depois a Declaração da Virgínia de 1776, que vai depois decorrer a independência dos Estados Unidos e a Constituição norte-americana de 1787. Em seguida, 1789, você tem a Revolução Francesa, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que a diferença nesse documento é que ele vai ser, ou ele vai tentar dizer, melhor colocando, que aqueles direitos se referem a todos. Então, vai ser o primeiro documento, essa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, na Revolução Francesa, que vai tratar esses direitos como universalizados, universais, significando que esses direitos eles se referem a qualquer pessoa. Então, no final desse século XVIII, que vai surgir o Estado contemporâneo, que é por conta da Revolução, ele também era uma luta contra a desigualdade. Já falei um bocado sobre isso. Mas quem assume o poder, que vai ser a burguesia, eles vão criar um sistema de leis, um sistema no parlamento, em que essas leis vão se propor a serem gerais, ou seja, valerem para todos e impessoais, sem ninguém pré-definido. Estabelecendo também que a Constituição vai ser o topo dessa estrutura legal, dessa estrutura legislativa, ou seja, que vai ordenar toda a estrutura legal do Estado. E aí criam-se mecanismos de controle e tal. E aí o que a gente tem o constitucionalismo, como constitucionalismo social. E aí, com a Revolução Francesa, que tinha os valores liberdade, igualdade e fraternidade, nessa ordem, vai se dizer que, como o valor primeiro da Revolução era o valor liberdade, e eu já expliquei isso também para vocês, que vai surgir a noção de Estado liberal, que é um Estado mínimo. O valor liberdade vai dizer que vai surgir as chamadas liberdades públicas, que são a liberdade contra o Estado, para manter o Estado distante, o Estado para não ingerir nos direitos dos cidadãos. Esses direitos relacionados à liberdade, eles vão ser considerados
logicamente depois, num estudo que se faz já há algum tempinho, mais recentemente, dos chamados direitos humanos de primeira dimensão. Por que dimensão e não geração? Que alguns chamam de primeira geração ou de gerações. Porque as gerações se sucedem, uma substitui a outra. Mas, quando você fala de dimensão, não, você vai dizer de camadas. Então, o mais adequado é você chamar de primeira dimensão, porque eles são direitos individuais. E direitos individuais contra o Estado. Basicamente contra o Estado. E aí também são chamados de liberdades públicas. Que são a primeira dimensão, porque é uma dimensão mais básica. Então, a gente considera que os direitos teriam, então, o mais correto é dizer que eles têm, o mais assentado, é dizer que eles têm 3 dimensões. Normalmente se falam de 4, que a gente pode até considerar a quarta. A gente fala da quinta, da sexta. Agora vamos tratar das 4, como está no material. A primeira dimensão de direitos vão ser esses direitos à vida e liberdade, as liberdades públicas, né? Ou seja, um interesse muito maior de direitos individuais e contra o Estado. A segunda dimensão é aquela que vai surgir quando se percebe que o Estado, da forma como ele foi criado, e a estrutura econômica e social decorrente, ela é muito desigual, que nem todos têm as mesmas oportunidades, a mesma condição de vida, e que se faz necessário equilibrar isso. Se faz necessário que o Estado, ao invés de ficar afastado, ele venha a intervir. Para o quê? Intervir para cuidar desses problemas sociais. E aí, por isso que se diz que é uma segunda dimensão, que vai se tratar dos direitos econômicos, sociais e culturais, que seriam, então, essa segunda dimensão, fruto da igualdade. Bem na Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Então, a segunda dimensão de direitos são os relacionados à igualdade, em que vai se exigir, por conta desses problemas sociais e a desigualdade social, que vai ficar evidente nesse novo sistema econômico, vai se exigir que o Estado intervenha para garantir, por exemplo, o direito à saúde, à educação, ao trabalho, à proteção do trabalho, o equilíbrio dessa desigualdade social, a tentativa de amenizar essa desigualdade. Vão surgir a defesa dos direitos políticos, direitos econômicos, direito ao voto. A Igreja vai, inclusive, fazer uma encíclica, a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, em que vai cobrar, nessa época, do Estado a intervenção em benefício da dignidade humana. Então, os Estados eles vão ser obrigados a pensar em direitos sociais, não só de se manter distante, não, de que ele venha prover a proteção, venha facilitar ou venha oferecer situações relacionadas ao trabalho, à sobrevivência, à subsistência, à educação, à saúde. Então, são direitos de segunda geração. Esses direitos eles vão entrar nas constituições
Constituição Francesa de 1848, Constituição Mexicana de 1917, a Russa de 18, no Tratado de Versalhes, 1919, a organização que vai criar também a Organização Internacional do Trabalho, a Constituição Alemã, que é a principal, e influencia também uma Constituição, se não me engano, é de 34, brasileira, a Constituição Alemã de 1919, porque esses direitos ditos como sociais, segunda dimensão, eles entram nas constituições como direitos sociais, direito à saúde, direito a... e também vão entrar na classificação de direitos fundamentais. Na realidade, só uma distinção aqui. Quando os direitos são previstos na ordem internacional, você fala de direitos humanos. Quando esses direitos eles são colocados na ordem interna, principalmente nas constituições, você vai chamar esses mesmos direitos, o mesmo conteúdo, de direitos fundamentais. Por isso que a gente não fala de direitos humanos dentro da Constituição, a gente fala de direitos fundamentais. É o mesmo conteúdo. A previsão é que é em situações, em diplomas diferentes. Um na ordem internacional, outro na ordem interna. Então, a gente fala de direitos humanos, direitos fundamentais, e, às vezes, abaixo da Constituição, a gente pode ter previsão de direitos muito semelhantes também. Quando vocês forem estudar, por exemplo, isso também é previsto na Constituição, mas mais especificamente no Código Civil, ou seja, na ordem interna infraconstitucional. E aí eu vou ter lá no Código Civil, às vezes, o mesmo conteúdo dos direitos fundamentais. Mas aí a gente vai chamar de direitos de personalidade, ou da personalidade. Então, eu teria, às vezes, o mesmo conteúdo, direito à vida ou à dignidade. Posso ter isso previsto como um direito humano, previsto na Constituição como direito fundamental, e um certo aspecto dele, ou ele próprio, no Código Civil, por exemplo, e sendo tratado como direito à personalidade. Seriam 3 estruturas de direito com conteúdo semelhante. Mas é só para quando chamar uma coisa e outra, para saber onde é que você acha cada um. Então, depois dessa segunda dimensão, se percebeu numa terceira os direitos voltados ao coletivo. Então, eu tenho numa primeira o direito individual de liberdade, manter o Estado distante. Numa segunda, direitos à prestação do Estado, o Estado precisa garantir direitos relacionados a direitos sociais. Numa terceira, um direito relacionado à coletividade, ao coletivo, às comunidades, que aí seriam inspirados no terceiro valor da Revolução Francesa, que é o valor fraternidade. Direitos de solidariedade ou direito de fraternidade. Então, são direitos, por exemplo, ao meio ambiente, direitos relacionados a patrimônio público, tudo que se diga respeito à humanidade, à comunidade, a um agrupamento de pessoas. Seriam esses direitos de terceira geração, ou dimensão, melhor dizendo, terceira dimensão. Certo? Quando a gente pega a Constituição Federal, e vocês vão estudar isso melhor quando vocês forem estudar constitucional, vocês veem lá no artigo 5º, ele trata de direitos e garantias fundamentais. Não estão só no artigo 5º, tem outros dispositivos, mas lá é onde está mais concentrado. Que aí seriam 2 tipos de previsão. Uma em que você coloca o direito e outra os mecanismos que vão garantir aquele direito. Por isso chama de direitos e garantias. Então, ele dá um exemplo aqui no artigo 5º, inciso 10.
da Constituição, que fala: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Isso é um direito fundamental, sendo assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ou seja, qual seria a garantia daqueles direitos? Lógico, uma garantia para a reparação daqueles direitos, mas pelo menos tenta se garantir de alguma forma. Ok? A quarta dimensão, que já é tratada, nem todos tratam, mas já se fala dessa quarta dimensão, seriam relacionados à tecnologia, à era digital, direito à informação, os avanços tecnológicos e científicos. E aí seriam relacionados ao direito de uma quarta dimensão. Tudo bem até aqui? Se tiverem dúvida, me interrompam. Porque eu vou dar seguimento na seção 3.4. A seção 3.4, ela fala dos sistemas jurídicos contemporâneos, ou seja, da atualidade. Vamos ver alguns, de que modo eles se formam, apesar de a gente já ter tratado deles em outros pontos. E vamos ver como é que isso está ou estaria hoje com a influência que a gente tem desses sistemas. Em primeiro lugar, o chamado direito canônico. É o direito da Igreja Romana, que vai surgir já perto do final, ali no final do Império Romano, século III, na última fase do Império Romano, praticamente. E o direito canônico é o direito da Igreja, mas que vai influenciar até hoje vários sistemas. Assim como você já tinha leis escritas, a gente já falou dos corpus iuris civilis, a lei das 12 tábuas, lá no Império Romano, o direito canônico ele era escrito. E o direito canônico ele vai influenciar aí muito esse sistema de codificação, que a gente vai ter os códigos, na realidade, depois de Napoleão, né, na França. Mas essa compilação de leis escritas, que vai influenciar no surgimento do que a gente chama de civil law. O direito canônico ele se fortalece, se estabelece, quando o Império Romano cai. Porque naquele vácuo do Império Romano, quem se mantém como estrutura, inclusive jurídica, e que vai influenciar e muito a partir dali, é o sistema da Igreja, na Idade Média. Então, a Igreja ela passa a ser, na época, ali na Europa, continente europeu, melhor dizendo, a única estrutura político-administrativa que era organizada e que tinha uma base jurídica. E, logicamente, que vai servir para as outras estruturas, quando já não temos mais o Império Romano. E aí a Igreja que vai transmitir vários desses conhecimentos. Dentro do direito canônico, tem basicamente 3 fontes das normas jurídicas dentro do direito canônico. O direito divino, que é aquele que é extraído do livro sagrado da Bíblia. O sistema de construção das leis internas pelo Papa ou os concílios, que são essas reuniões do alto clero, que eles definem, no decorrer da história, várias leis. Você tem as bulas papais e você tem o que é produzido nos concílios. E aí você vai ter vários concílios famosos. Concílio de Nicéia, que cria basicamente a lei canônica. Aí ele menciona o concílio da Basileia,
que reúne essas leis canônicas para fazer um corpo único, o Corpus Iuris Canonici. E uma terceira fonte do direito canônico, que é relacionada aos costumes. E eles tinham isso muito bem estruturado, isso vai influenciar e muito dali para frente, quando você utiliza os costumes como regra jurídica. Porque era considerado um costume aquele, aí ele estabelece 3 regras, você considerar como um costume que tem força normativa, que ele fosse seguido há pelo menos 30 anos, que estivesse de acordo com o direito divino, ou seja, com a Bíblia, que estivesse na Bíblia, e que não ofendesse a razão da igreja. Ou, na realidade, o próprio costume ele passa por um processo de legitimação formal. Porque, para se considerar assim, você tem que fazer uma análise com base num direito posto já, para considerar o costume da igreja. É lá no direito canônico que vai criar a noção de uma cláusula, que até hoje a gente trata, principalmente em direito civil, está aí no material, página 157, chamada cláusula rebus sic stantibus. Essa cláusula, que até hoje ela existe no nosso direito civil, no direito contratual, ela vai significar, basicamente, uma tradução praticamente literal, a previsão de as coisas se mantêm enquanto se mantiverem do mesmo modo. Essa cláusula, ela é muito vista e muito tratada nos contratos. Que, por exemplo, você vai poder fazer uma revisão de contrato, uma alteração de contrato, se as condições do contrato mudarem. As condições nas quais forem inspiradas as normas do contrato mudarem, pode ser que você tenha que rever o contrato. E isso daí é uma análise com base nesse tipo de situação, dessa cláusula rebus sic stantibus. Porque se as situações mudarem, você tem que mudar também a consequência. Então, o direito canônico ele influencia até hoje muito, não só por causa dessa cláusula. Nosso sistema do processo penal, processo inquisitório e várias outras situações que influenciam até hoje. Um segundo povo que influencia, ou de direito que vai influenciar, é o direito germânico, principalmente quando se junta com o direito romano germânico, que vai influenciar e muito, a gente já tratou dele, que vai ter a noção de propriedade coletiva, propriedade individual. Depois, com a Revolução, o direito de propriedade vai ser muito melhor posto. O direito germânico, que normalmente ele era mais costumeiro, a gente já viu isso na unidade 2, mas quando ele se junta em Roma, vai gerar o direito romano-germânico e, propriamente, a civil law, que é o que a gente, da onde decorre o nosso direito. O direito brasileiro ele é inspirado no direito romano-germânico, basicamente, além do direito canônico e outros mais. Mas, no grosso, é o direito romano-germânico, o sistema da civil law. O sistema da civil law ele não é o único, porque no direito inglês, no século VI, basicamente você cria um outro tipo de sistema jurídico, que é o sistema que vai ser dos precedentes judiciais. O que é que ocorre? Esse sistema, que vai ser conhecido o sistema dos costumes, ou do common law, a lei costumeira, o direito comum, o direito costumeiro, ele é um sistema em que, diferente da civil law, em que os direitos eles são previstos numa lei, normalmente essa lei é escrita e prévia,
O sistema da common law, ele é um sistema em que os direitos surgem com as decisões judiciais, com a jurisprudência, os precedentes. Lógico, você tem um direito costumeiro, um direito com base nos costumes, também existem leis escritas, mas os direitos eles são criados primordialmente pelo judiciário. A resolução que o judiciário dá dos casos criam direitos, se aplicam a todos, a situações idênticas. No Brasil, nós não temos esse sistema, por mais que fale muito de sistema de precedentes judiciais no Brasil, mas o que vale no Brasil é a lei escrita, tanto que o precedente no Brasil, a jurisprudência no Brasil, ela serve para interpretar e aplicar uma lei. Basicamente para isso. Tanto que se a lei mudar, ou se criar uma lei nova, o precedente tem que mudar. Então, a gente não é do sistema da common law. Certo? O que mais que temos aqui? E aí ele questiona no material. E quando surge um caso novo, ou seja, um caso em que não havia previsão de decisão judicial ainda? Aí a solução daquele caso vai se tornar, na realidade, ele coloca aqui no material, na página 160, no meu entender, está errado o nome que ele coloca. Ele diz assim, nesses casos, eles enfrentam um caso líder. Beleza, caso líder. Mas a tradução está errada em inglês. Líder case, não. Está tratando de leading case, não é leader case. O leading case, ou seja, aquele caso principal, o caso que faz surgir aquele direito. Então, você vai ter o surgimento dos direitos com base nesses casos, o leading case. Então, eu vou atrás do leading case para saber onde foi que surgiu a primeira decisão que trata sobre isso. É o leading case. Então, o constitucionalismo moderno, ou o conceito ocidental de constitucionalismo, é uma decorrência de uma dimensão histórica constitucional. Está aí no final, praticamente na página 161. De viés inglês, então, nosso direito constitucional, por mais que a gente seja da civil law, mas a estrutura do direito constitucional, ela surge naqueles documentos do reino inglês, desde a Magna Carta, a Petition of Rights, o Bill of Rights. Esses primeiros documentos que foram sendo desenvolvidos no reino inglês é que vão influenciar a conformação não só dos direitos humanos, como eu estava falando na seção 3.3, mas também no constitucionalismo, porque isso vai passar para as constituições. Esses direitos que foram sendo previstos com o passar do tempo nesses documentos e que vão influenciar e muito outros documentos, outras declarações, outras reivindicações no futuro, até a gente chegar nessa configuração de constituição que a gente tem as constituições modernas, né? Então, a gente vai ter essa influência que é fundamental. Estão me entendendo aí, meninas? E acho que tem menino aqui também, deixa eu ver. Tem. Como é que vocês estão compreendendo? Se compreenderam? Tem alguma dúvida? O que é que estão achando? Se manifestem. Pode seguir, Rodrigo. Diga, Ju Paiva. Ou Léa Souza. Fale, Ju. O que foi que tu tinha mandado no grupo naquela hora que eu não entendi? Mandei só uma corujinha com um legalzinho, de ok. Estou lhe ouvindo, não. Hã? Fala aí de novo. Eu mandei só uma corujinha com um legalzinho de ok. Mulher, tu tá falando baixo demais. Eu até botar meu fone aqui, porque eu não estou ouvindo nada. Espera aí. Só um segundo. Deixa eu ajeitar. Diga. Tá ouvindo agora? Agora eu estou. É que
Não, eu só coloquei uma corujinha lá de ok, um memezinho, um negócio lá, não foi nada. Imaginei, porque Dá uma o graça. Telegram não liberou. Meu computador que tá com, o notebook tá com áudio ruim, não sei o que é que tá acontecendo, não. Só Ah, me deixa entendi. na mão. Acho que é ter live de todo jeito, cada um é um aplicativo diferente, aí acho que tá dando um problema Para as aqui. aulas, está tendo tão usando diferente, é? Para a escola é um, para a faculdade é outro, para Ah, tá, para escola. a Qual é política que é está usando outro. para a escola? Oi? Uso qual para a escola? Na escola a gente está usando o Zoom. Ah, entendi. É mais simples, é mais leve. E para Qualquer um acesso. o grupo da política esqueci agora o nome do outro. Sei que são três que Ah, estão tem um só para o grupo da política, é? Ano de eleição, né? se tiver, né, esse ano. Não está decidido É, se ainda. tiver. Mas me diga uma coisa vocês aí. Vocês estão tendo mais quantas disciplinas? Mais quatro. Ou mais Mais três, quatro. aliás. Quatro com a sua. Uma é a de penal, mas a de penal é EAD. Sim, sim. Aí Entendi. tem, aí tem a de Nathalie, né? A de teoria, de teoria geral do processo, e tem a de Sanderson, civil, né? Ah, tu tem teoria geral é com Nathalie? É com Nathalie. Ah, entendi, entendi. E Nathalie foi É, ontem, Nathalie é na quarta e Sanderson é na terça. entendi. Ah, pois, eu estou aqui finalizando a unidade 3, aí a gente vai ver a unidade 4. Só que é provável que acho que daqui a 2 semanas. Semana que vem você já tem prova de penal, né? Para quem está tendo penal, as disciplinas interativas, que a É, gente chama. já vai ter penal. A É, porque, inclusive, Nathalie já marcou a dela também para o dia 10. a nossa vai ser daqui a 2 semanas, basicamente, eu acho. Eu tenho que É, ver qual é o calendário. Tu tem aí? Para ver qual é termina, o período que a, tem que ter a a prova. a semana de prova é de. Deixa eu ver aqui que eu mandei para o grupo faz pouco tempo. Parece, se não me engano, é de 15 a 19. Deixa eu 15 a ver. 19? Parece que é 15 a 19. Pega aí, por Deixa eu favor. olhar aqui. Menino, eu peço para os outros me organizar, Rodrigo, mas meu negócio aqui tá embaçado, que minha agenda eu misturo, eu coloco um pouco de cada coisa, mas deixa eu olhar aqui rapidinho. Acho que eu tinha até anotado no meu aqui, logo quando eu peguei esse Na calendário. transmissão aqui eu tenho, peraí. Deixa eu abrir aqui o meu. Pronto, então foi assim. Achou aí? Peraí que eu vou abrir. Ver quem é mais rápido. A internet não está ajudando, não. Ok, eu coloquei aqui. Encerramento do semestre dia 19 de junho. As provas EAD serão realizadas na plataforma. As avaliações do dia 15 ao dia 19 mesmo. Exato, 15 e 19. exato. Mas aí ele disse que poderia ser que o professor fizesse antes, né? Aí ia depender de cada um. Ele deu Deixa um eu ver. prazo também para preencher o Ele deu o AVA. quê? Um prazo para o AVA também, né? Que tem É, muito atrasado aqui no tá, a segunda avaliação oficial de 15 a 19. O último AVA. dia para as notas é no dia 20. E tem que constar lá. Uhum. Então, a nossa avaliation vai ser no dia 18. Já vai deixar marcado, dia 18? 18 de junho, no horário da aula. Naquele mesmo esquema. 18, 6. Vixe, Maria. Aí tem que colocar o. Foi. É porque, Rodrigo, assim, uma sugestão, né? Porque Ah, poderia.
lá o resultado, vocês têm que colocar, pelo menos foi o que a Nathalie falou, né? Até o dia 20 tem que constar as notas. Porque encerra dia 19. Aí tu vai ficar só com 2 dias para colocar. Não é nada não. Aí Pode deixar. essas questões que estão acontecendo aqui. Como é? Dos alunos, as questões que estão acontecendo, né? De internet, de aluno que não está conseguindo fazer essas coisas. Aí fica Mas aí, se não conseguir no dia, quem não conseguir no dia 18 ou tiver qualquer problema desse, tem o dia 19. É muito pouca gente. A maioria resolve no mesmo dia. Pronto, se for contar como foi a primeira avaliação. Entendeu? Então já vou mandar daqui a pouco na lista de transmissão também a sua. Agora você manda na lista de transmissão especificando que é de fundamentos históricos do direito. Porque da outra vez vieram causar uma confusão. Tu soube, né, dessa confusão? Não, na nossa não. Não é na sua não, mas vieram me perguntar, mas a prova não vai ser dia tal, porque Ju Paiva, uma aluna Ju Paiva disse que ia ser, porque tu manda para todo mundo e o povo não entende que é de fundamentos, entendeu? Aí tu especifica a prova de fundamentos de história de direito, professor Rodrigo Guerra, dia 18. Mas sabe o que acontece? Tem uma galera grande que era da turma, que eu era antes, que é a do terceiro semestre, né? Que não quiseram sair da minha lista de transmissão. Eu já falei, vão ficar desencontrados, vocês vão receber as informações repetidas. Mesmo assim, eles querem continuar na minha lista de transmissão, entendeu? Entendi. Porque o que eu mando... Não, mas é isso. Não, eu só peço que quando tu for mandar o aviso, tu bota o nome da disciplina. Para não ter confusão. Na outra, é outra disciplina que tu tem, né? A minha outra é de teoria geral do processo. Que é de Nathalie, beleza. Rodrigo, aí vai Nathalie, ser 3 não. Tem Nathalie, tem eu. Gente, pra gente é Nathalie, TGB. Eles preferiram, não foi? Não, já veio definida lá na carga já. Porque é no dia de segunda. Não, é na quarta. Já veio definida. A gente não escolhe nada. Quando a gente tinha aula presencial, a de vocês era dia de segunda. Mas aí não deixou ninguém segunda, não. Eu sei, mulher. Agora é dia de quarta. Exato. Sim, mas me responda aí, vai ser só a 3 e a 4, né? A prova vai ser referente só a 3 e 4. As unidades? Tá muito pouco, não? Não, todo mundo está fazendo 3 e 4. A 1 e 2 nós já fizemos. Mas eu não sou de todo mundo. Não, moço, mas tem muita coisa. Eu estava olhando agora esse que esse que a gente está fazendo hoje, a 3.1 até 3.4, ela é grandinha. Deixa só grandinha, né? Deixa só a 3 e a 4. 3 e a 4. 3 e a 4. Dia 18. 18 do 6. Outra coisa. As outras notas são naquele mesmo outro sistema que eu analiso com base no relatório que a gente recebe de acesso ao AVE e resolução de questões, viu? Rodrigo, outra questão também. Tem uma avaliação lá na 3, acho que é 3.1, se não me engano, que é uma avaliação que era para ser enviada dia 30 do 4. É aquela que a gente fez, né? Que a gente enviou, que está lá como... Acho que é. Ela está lá ela está lá com um sinalzinho vermelho e não preenche a bolinha de jeito nenhum, acho que é por isso. Deve ser. Com certeza. E o que mais? O meu também está do mesmo jeito. Na qual? 3.1 do dia 30 do 4, a avaliação. Que a gente enviou via e-mail. Não conseguiram fazer? Não, professor. Eu acho que é que me diz uma coisa, essas... Pera aí, moço. Pera aí. Deixa eu só entender o do 30 do 4.
falando, aí depois tu fala. Então, vocês não conseguiram preencher, não entendi. Ela está lá, Rodrigo, com uma data específica, entendeu? E aí, Entendi. só que a gente enviou por e-mail, entendeu? Ah, sim. Mas não, mas vocês já tiveram a nota. Aí não tem problema, não. Não tem Professor, não. Diga. me diz uma coisa, eu não entendo muito esse AVA, mas, tipo, essas avaliações todas são obrigatórias que você faça, ou, tipo, se você atingir aquela nota, todas, mesmo se você atingir a nota mínima lá, você tem que fazer todas? Você só faz para ter a nota? Não, Você mas não é acessa não, porque para mim a nota vai contar o acesso de tudo. mas porque eu não De sabia disso daí. preguiça, rapaz. Não é preguiça não, porque tem umas coisas lá que é bem desnecessárias. Ah, é dizendo. O que, por exemplo, assim? É uma metodologia diferente demais, exige muito, assim, você fazer muita questão que acaba, tem hora, sendo, se focasse mais, eu acho que era mais importante para o aprendizado do que fazer tantas questões daquele jeito lá. Entendi. Mas é porque faz parte, né, de avaliação também. Por causa do sistema. Aí tem que fazer. Mas faça, porque, pelo menos para a minha disciplina, você sabe que vai compor uma parte da nota, né? Certo. E no mais, vocês aí, todo mundo mora em Irecê, não, né? Não. Quem é que mora fora aí, em Irecê? Eu moro em São Gabriel. Olha pertinho, né? É perto. 10 minutos, Irecê, 15, fácil. Eu tô vendo aqui que Tijamara que não tá, tem... Não tá onde? Que não tá aqui na aula. Tem os meninos de Chique-Chique, Acho que tem... um bocado que não tá. Oxe, quer ver? Eu liguei aqui. Ó, a gente só tem aqui 7 alunos. Tá faltando Jussara. Cadê Jussara? Jussara? Ah, não. Quem mais? Tem os meninos de Chique-Chique também. É assim... Não, mas é isso. Tu manda lá teu aviso, porque meu aviso de prova vai ser aqui na aula. Já sei como é que vai ser. Entendeu? Mas todo mundo também está lá no outro aplicativo Eu boto lá. no Telegram, boto lá no... E eu mando individualmente também para todo mundo na minha lista de transmissão, entendeu? Então, aí vai cada um, né? Sim. De boas. E aí a quantidade de casos aí do Coronga, como é que tá? Eu acho que Irecê tá bem tranquilo. Eu acho que, apesar de que algumas pessoas não estão se preocupando muito, não estão levando muito a sério, mas eu acho que está bem controlado aqui, graças a Deus. Não estão se preocupando, não, né? Não teve nenhuma morte, né? Aí... Tá em Jacobina, Rodrigo? Eu moro em Jacobina. Jacobina, acho que subiu bastante os casos, né? Aí. Diz que está em 40. Já? Teve um falecimento, já 40 casos aqui. E crescendo e contando. Aqui em Irecê são 6 casos recuperados já, né? Então, é só monitoramento mesmo. Pois é. Só que, Pois assim, pessoal, estuda. Diga. A gente tem uma preocupação, a gente tem muitas preocupações, né? Que a gente está vivendo um momento muito difícil, tanto em relação à pandemia, quanto politicamente, né? A gente está vivendo um momento difícil e com todas essas angústias. Por exemplo, eu mesmo acredito que o ano escolar, mesmo 2020, não tem condição nenhuma de voltar mais, né? Se a gente pensa que não pode fazer, até dezembro você não pode fazer nenhuma atividade com aglomeração de mais de 30 pessoas, então você pode entender já aí que
E a atividade de educação é a última que vai voltar. Pois é. Eu também entendo que esse ano a gente vai passar o ano todo assim. Muito provavelmente. Muito provavelmente. E aí vem todas essas questões sociais que são problemáticas, né? A gente, enquanto sindicato mesmo, não pode fazer nenhuma reunião do sindicato, porque também não pode aglomerar. Então, Ainda tem isso, né? e são muitas questões que estão no Congresso, né, para serem avaliadas e que diz muito a respeito da vida da gente, né? E principalmente enquanto funcionário público. Exato. Porque assim, Vamos ver o que é que vai dar. de certa forma, a situação para a gente é confortável, mas só que depois a corda vai puxar sempre para o lado de quem está numa situação mais confortável, né? Vai ter que tirar de algum lugar, e vai ser sempre do nosso lado. É verdade. Com certeza. É isso. Vocês querem tirar mais alguma dúvida sobre como é que a gente vai finalizar esse semestre? Ou Bom, sobre a disciplina? hoje 28, aí vai a próxima aula vai ser no Dia 4. Aí tem 4, 11, 2 semanas para a gente E aí finalizar, depois a prova. para a gente finalizar a classe, Isso. né? Pronto. Isso. Viu? Porque o Corpus Christi não mudou de lugar, não, né? O feriado? Ou mudou? Não, o da gente só foi o do São João, a da E da Padroeira Independência. foi o da Independência, o daqui de Salvador, o outro lá foi regional, do lá também não interferiu aqui. Tá certo. E eu pensava que esse ano, porque eu vi o calendário, né? Ano passado teve pouco feriado, esse ano ia ter um bocado de feriadão. Olha para isso. A gente queria feriadão, imagine. Agora só que Eu nem ficou. imaginava. A princípio, os primeiros 10 dias ficou parecendo que ia ser tranquilo, mas depois a gente percebeu que está sendo muito, muito pior, né? Aí porque está mexendo mais com o psicológico, né? E aí é mais complicado. Sim, com certeza. Com certeza. Pois, pessoal. Então, eu vou partindo daqui. Semana que vem a gente volta. Eu vou jogar depois esse vídeo no YouTube. Como a gente já viu o assunto dessas 2 sessões, eu vou encerrar a aula por aqui se vocês não quiserem tratar de mais alguma coisa. Se não, boa noite, vão com Deus, juízo e até uma próxima. Valeu, boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.